Apresentaremos agora a palestra Reforma Tributária, que será ministrada por Francélio Cavalcante, contador, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduado em Auditoria pela Universidade Federal do Ceará, mestrando em Ciências Contábeis pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, a FUCAP, sócio-diretor da Forma Contábil, sócio-diretor da I4 Auditoria Digital, consultor do portal Classe Contábil, consultor do portal Interfisco, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação, palestrante e instrutor de cursos livres nas áreas contábil e fiscal, membro de comissões de estudos do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará de 2010 a 2013, conselheiro do CRCCE Gestões 2014 a 2017, exercendo a vice-presidência de registro no biênio 2014-2015. Bom, pessoal, antes de mais nada, boa tarde novamente, eu sou Francélio Cavalcante, e nós vamos agora conversar um pouquinho sobre a reforma tributária, mais especificamente sobre o projeto de emenda constitucional 45/2019, e eu vou trazer aqui muitas novidades a respeito desse projeto, e temos muitas notícias boas se formos pessoas de fé, acreditando que a coisa vai realmente acontecer, certo? Mais cedo, pela manhã, o professor Edgar Madruga, ele mencionou algumas dificuldades a respeito das possíveis reformas tributárias, do que ele acreditava e do que não acreditava. Eu penso diferente dele. Eu, pela primeira vez, enxergo como algo possível de acontecer, tá certo? Tanto é que nós já estamos aqui num processo já bem avançado de um projeto de emenda constitucional que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já está, tá certo, numa comissão especial, e estamos num cenário político favorável do ponto de vista que o Poder Legislativo Federal ele quer ser protagonista dessa reforma e não coadjuvante, como está sendo da reforma da Previdência. Tá? E isso faz com que os estados e municípios tenham, sim, interesse em aderir também. Mas, claro, vamos falar também das outras alternativas de reforma tributária. Bom, rapidamente, aqui uma apresentação. Eu sou professor e palestrante. Na área da graduação, dentre outras disciplinas, eu ministro a disciplina de contabilidade tributária, que é a minha área de atuação também. Na pós-graduação, sou professor do IPOG, Instituto de Pós-Graduação, a nível nacional. Sou sócio da I4 Auditoria, como também já foi apresentado, da Forma Contábil, e também conselheiro do CRC Ceará. Tá? E aí os meus contatos, quem quiser aí já pode me adicionar. Bom, para a gente começar essa conversa sobre a reforma tributária, e claro que muitas dúvidas surgirão, nós temos aqui uma primeira pergunta que, se fizermos a resposta, quisermos uma resposta só sim ou não, acho que ela seria muito clara. Mas a gente pode aprofundar algumas discussões a respeito de uma possível reforma. Começando pela pergunta genérica, nós precisamos de uma reforma tributária? A meu ver, nós temos aí uns 5 pontos de vista do porquê que nós precisamos de uma reforma tributária. Tá? Eu posso olhar primeiro pelo ponto de vista da empresa. Então, pelo ponto de vista da empresa, a legislação, nossa legislação é extremamente complexa, esparsa. Nós temos uma dificuldade gigantesca até de explicar para o empresário como se dá a tributação da empresa dele. Então, isso é bem problemático e as empresas sofrem muito, principalmente na formação de preço de venda. Então, onde é que está um grande impacto para as empresas? Está na formação de preço de venda, porque ele muitas vezes não consegue sequer mensurar qual é o valor do ônus tributário, se ele tem crédito, se ele não tem crédito. A gente viu há pouco as palestras da Ana Paula, do professor Fábio. É uma discussão gigantesca para se compreender o que se enquadra numa empresa, o que não se enquadra. Empresas do mesmo porte, tendo tributação diferente, com incidências diferentes, depende da destinação, o que é insumo, o que não é. Nós temos uma diversidade gigantesca e nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive, de capacitar os próprios empresários para isso. Abrindo aqui um rápido parênteses, eu costumo dizer que a experiência mais difícil que eu já tive como profissional da contabilidade foi explicar para um cliente nosso alemão como é que se dava a nossa tributação. Foi o maior desafio que eu já tive, tá certo?
nós tínhamos um cliente alemão que falava alemão e português, e ele trouxe um outro alemão que queria investir aqui no Ceará. E aí, né, ele disse, olha, eu posso trazê-lo aqui para você ele tirar algumas dúvidas e tal, para saber se é viável o empreendimento? Eu disse, claro, traga. Fiquei de 13h até às 6h tentando explicar para ele a lógica da tributação. Não eram as regras. E ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu, o exato momento em que ele tomou a decisão de desistir foi a seguinte, eu explicando para ele a lógica, né, débito e crédito do ICMS, ele perguntou sobre as exportações, com que tempo ele receberia o valor do crédito do ICMS de volta. Porque na Alemanha, cada empresa tem uma conta vinculada e o valor do crédito é ressarcido direto para as empresas, como está também previsto aqui no nosso projeto, tá certo? Vamos já mostrar aqui como é que isso vai funcionar. E aí, nesse momento, quando eu expliquei para ele que ele tinha que acumular um processo de transferência de crédito, ele não conseguiu. Para o consumidor também, apesar de algumas tentativas, né, especialmente de 2012 para cá, para tentar mostrar para o consumidor quanto ele paga de carga tributária, a gente sabe que é o faz de conta. A empresa faz de conta que diz quanto é a carga tributária e a maioria dos contribuintes nem faz de conta que acredita, nem olha. Essa é a verdade. Então, não há transparência para o consumidor também. Para o contador, esse aqui eu não preciso me alongar muito, né? Basta a gente saber, né, de quantas legislações nós precisamos estudar, de quantas diferenças existem, de quantas obrigações acessórias nós temos que estar aí constantemente atentos, né, sobre penalidades aí bem severas. Poder Judiciário. Então, muitas vezes a gente acaba essa discussão aí, né, ali na empresa, e a gente foca muito no contador, às vezes até esquecendo mesmo o consumidor. O judiciário, quantas demandas existem no Poder Judiciário hoje, quantas ações, quantos processos para julgar, para analisar, para dar interpretações e mais interpretações de uma legislação que parece ser feita para não ser compreendida. Muitas vezes é isso que aparece. Ela é feita para você não entender, porque sempre tem uma margem, um jeitinho, uma exceção, e por aí vai. E, claro, o Estado, aqui o Estado que eu falo no sentido amplo, União, Estados e municípios, que também não é nada fácil ficar controlando, né, tentando a briga do gato e rato, e arrecadação, e processos para julgamento, e fiscalizações, etc. Então, se você olhar para qualquer um desses atores, a resposta vai ser sim, nós precisamos sim de uma reforma tributária. E essa reforma tributária, já há muitos anos, décadas, né, sendo prometida e dita que será feita, mas nunca se tornou execuível, nunca se tornou, de fato, palpável. E agora nós estamos vendo uma possibilidade real de uma reforma tributária. E isso nos anima muito, apesar de trazer também alguns percalços, que nós vamos comentar, mas isso nos anima muito, apesar de que vamos ter também diversos desafios e, claro, um período de adaptação. Aqui eu recortei essa reportagem, que é do G1, foi publicada agora no dia 20 de junho, né, ou seja, menos de um mês, onde diz o seguinte, que, de acordo com o Banco Mundial, em 2018, entre 190 países do mundo, o Brasil aparece na posição 184. Então, eu tenho 190 países pesquisados, nós estamos na posição 184, no critério pagamento de impostos. Além disso, está em último lugar entre os países onde as empresas gastam mais tempo para calcular impostos. Calcular e pagar. 1.958 horas por ano, em média. Na Bolívia, olha a nossa comparação, é a Bolívia, que é o penúltimo, são 1.025 horas. Ou seja, mesmo comparando com a Bolívia, que é o penúltimo, nós temos quase o dobro. Ou seja, é totalmente insustentável, inviável a maneira que nós estamos hoje. Não vou nem entrar ainda, se a gente pode deixar para o final, no mérito de que nós, profissionais da contabilidade, trabalhamos para o fisco e não para os nossos clientes. Na verdade, nós passamos mais tempo, né, 80%, 90%, sei lá quantos por cento, dependendo do tipo de cliente que você atenda, trabalhando para gerar obrigações acessórias, guias de recolhimento, enfim, diversos itens da burocracia. Então, tentando fazer aqui um agrupamento bem a grosso modo, claro que não é tão simplista assim, nós temos 4 grandes grupos de tributos. Nós temos os tributos sobre bens e serviços, os tributos indiretos,
Os tributos sobre a renda, como, por exemplo, imposto de renda, CSL, tributos sobre a folha de pagamento e tributos sobre a propriedade. Quando se fala em reforma tributária, muito se pensa que seria desmanchar tudo que existe e criar algo novo. Não pode ser tão radical, não vai ser bem assim. Mas dá para fazer isso por fases, por etapas. E a primeira etapa consiste nesse primeiro item, que são os tributos sobre bens e serviços, que é onde está a maior dor, tanto dos profissionais quanto dos consumidores, das empresas e, claro, também do Estado e do Judiciário. Tá certo? Francélio, quer dizer, então, que os tributos sobre a renda ficariam fora? Olha, existe também, né, o governo federal já se manifestou quanto a isso também, que existe uma ideia de fazer uma mudança na tributação dos impostos, dos tributos sobre a renda, em especial tributação dos lucros, né, imposto de renda sobre dividendos. Mas isso aí ainda não está em pauta, ainda não é o assunto. O assunto ainda persiste no primeiro grupo. Tá? Então, dessa reforma, dessa mudança da cobrança dos tributos indiretos, nós temos duas vertentes hoje mais fortes. Nós temos uma, que é o projeto de emenda constitucional 45, a PEC 45 de 2019, que veio de origem de um estudo de uma comissão de cidadania fiscal, que está há 3 anos estudando para apresentar essa proposta, tá? Que é de um economista chamado Bernard Api, e foi apresentada por um deputado de São Paulo, que é o Baleia Rossi. Certo? Então, esse projeto, que foi apresentado por esse deputado de São Paulo, ele já foi levado, né, para o Congresso, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já está na Comissão Especial, e está bem avançado porque ele tenta equilibrar ou dar uma solução para o que sempre foi a maior discussão em uma possível reforma tributária. O que torna mais difícil uma possível reforma tributária? A questão dos estados e dos municípios. Tá certo? Por quê? Porque ninguém quer perder. Isso é o fato. Vou fazer uma reforma. Uma reforma que não aumente o tributo e que ninguém saia ganhando ou perdendo, ou ao menos perdendo, é muito difícil de equalizar, e essa proposta ela traz algo nesse sentido. Certo? Por isso, a esperança de que isso possa ser viável, possa ser factível. Então, já passou nas comissões, né? O presidente da Câmara dos Deputados está alavancando isso também, enfim, a gente acredita que isso pode, claro, que não exatamente da maneira que vai ser apresentado agora, mas que possa, sim, ser validado. Tá? Só reforçando, pessoal, como é um projeto, obviamente, pode sofrer diversas alterações. Né? O que a gente está aqui já é se antecipando para entender o cenário, o que está prestes a acontecer. Então, de acordo com esse projeto de emenda constitucional, 45, nós teríamos a substituição de 5 tributos por um único tributo. Tá? PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Se for a outra proposta que estaria sendo estudada, mas ainda não foi de fato apresentada pelo governo federal, você tira ICMS e ISS, ficaria só com os tributos federais. Tá? Porém, como eu falei, esse projeto tem sim uma proposta de equalizar a questão dos estados e municípios, por isso que ele poderia se tornar viável. Tá? Abrindo um rápido parêntese, isso aqui, se você for, né, assistir entrevistas, ler algum material sobre reforma tributária, falando da PEC 45, isso aqui é o que é mostrado, mas tem um outro tributo além do IBS, que não está sendo dado ênfase, mas ele seria de uma característica bem peculiar, que seria um tributo a ser criado pelo governo federal para a questão da seletividade. Por quê? Porque a ideia do IBS é tratar todo mundo por igual. Porém, alguns itens podem ser, além de arrecadação, ser objeto do fisco em termos de desestímulo ao consumo, como é o caso do cigarro, bebidas alcoólicas, e aí teríamos um outro tributo a ser criado especificamente para isso. Tá certo? Mas ele não se misturaria com o todo. A priori, nós teríamos a eliminação desses 5 tributos e teríamos aí o nascimento do IBS, que nada mais é que um imposto sobre valor adicionado, ou um imposto sobre valor agregado, como você queira chamar, que é um IVA, assim como nos moldes das principais economias do mundo. E temos muitas vantagens para isso. Bom, então, rapidamente falando sobre a gestão, como é que funcionaria? Né? A ideia hoje aqui é que a gente explique como é que funcionaria essa proposta, esse novo tributo, como é que isso vai afetar as nossas vidas e, claro, em que tempo isso pode acontecer. Então, as características gerais da gestão do IBS, nós teríamos uma legislação e um regulamento nacional, certo? Então, nós teríamos um
uma legislação nacional. Então, ao invés de estar lá com 27 regulamentos do ICMS, regulamento do IPI, mais de 5 mil municípios, PIS e COFINS, toda essa discussão do que é insumo, do que gera crédito e tal, esquece tudo isso e teríamos uma única legislação, que seria editada através de uma lei complementar. Então, teríamos a mudança na Constituição, depois teríamos uma lei complementar ditando essas regras, né, detalhando como é que se calcularia cada um desses itens. Tá? Essa arrecadação seria gerida por um comitê gestor nacional, né, com representantes das 3 esferas do governo, como o Simples hoje já é, né, já tem representatividade disso. A cobrança e a fiscalização seria coordenada e uniformizada entre União, Estados e municípios, certo? Com interpretações e consultas realizadas pelo Comitê do Gestor Nacional. O contencioso administrativo seria específico para o IBS e o contencioso seria federal. Então, nós teríamos aí uma redução gigantesca de normas, né? Nós ficaremos olhando para uma única coisa, que seria um verdadeiro sonho, né? Bom, aí vamos às principais características do que seria esse IBS, do que seria esse imposto. Bom, a arrecadação seria centralizada e distribuição da receita para a União, Estados e municípios, certo? Então, eu teria, ao invés daquele 5 guias ou mais guias, eu teria uma única, né? Arrecadação centralizada, o que já facilitaria muito, inclusive, para o empresário. E essa destinação, obviamente, já seria feita. Desculpa. E essa destinação seria feita para o respectivo ente onde é devida essa parcela do imposto. Incidência não cumulativa ampla sobre bens, serviços, locações e intangíveis. Então, também mais cedo, salvo engano foi o professor Edgar falou, né? Olha, os estados percebem que a arrecadação de ICMS proporcionalmente está caindo, a gente está passando de uma sociedade menos consumista de produtos e mais tendenciosa a serviços e tal. E aí o IBS ele traria uma solução para tudo isso. Tá? Então, quando ele abrange, por exemplo, serviços, locações e intangíveis, até discussões como do tipo, o software é de prateleira, não é de prateleira, é um direito, o que é o Netflix, o Spotify é um serviço, não é um serviço, enfim. Diversos tipos de questionamento de atividade econômica deixariam de existir. Tá? Por quê? Porque é basicamente tudo. Então, tudo que for consumo, bem e consumo estaria amparado por essa legislação sobre essa criação desse imposto, que seria o IBS. Tá? Desoneração completa das exportações. Então, a ideia seria as exportações não teriam tributação e os insumos que essas empresas que exportam, né, que gerarem crédito, esse crédito seria devolvido em dinheiro num prazo de até 60 dias. Então, qual é a ideia? As pessoas físicas e jurídicas, num cadastro que já existe, nós temos o CPF e o CNPJ, vincularia-se a uma conta e nessa conta seriam feitas as devoluções. Tá certo? Então, se eu tenho direito, por exemplo, como exportadora, de créditos tributários, esse crédito ele seria devolvido em dinheiro, seria um ressarcimento já vinculado. Daqui a pouco eu falo também, sobre uma outra ideia vinculada também a esse projeto, de como fazer a apuração desse tributo e como fazer as devoluções desse dinheiro. Tá? Depois eu falo mais sobre isso. Então, essa desoneração completa e o ressarcimento também de créditos, e num prazo a ideia seja de 60 dias. Quando eu li isso pela primeira vez, eu lembrei do meu possível quase cliente, né? O alemão, onde ele perguntou quando é que ele recebia ou como ele fazia para receber o dinheiro de volta. Enfim, iríamos caminhar algo nesse sentido aí também. Crédito integral e imediato para investimentos, então no ativo bens para o ativo imobilizado, né, não teria aquele crédito, PIS e COFINS sobre a depreciação, ICMS 1,48avos, né, teríamos um crédito, porque a ideia é tributar o consumo e não tributar os investimentos. Então, a ideia é tributar o consumo. Tá? Crédito amplo, aí também, obviamente, teria que ser tratado na lei complementar alguma exceção do ponto de vista de consumo pessoal, mas, como regra, seria todos os itens. Certo? Então, nós teríamos uma única tributação para todos os itens, independente da classificação que eles tivessem.
Já pensou não ter que se preocupar com classificação da TIP, enfim, né? Seria uma simplificação bem razoável. Esse tributo teria incidência por fora, certo? Então, qual é a ideia? A ideia seria que, você vai comprar um determinado bem, quanto é que custa essa mesa? R$100. Quanto é que é o IBS? R$30. Então, eu vou pagar 130, sabendo que eu vou pagar 100 da mesa e 30 do IBS. Isso também já solucionaria bastante os problemas de e-commerce, por exemplo. Então, por quanto é que custa? Olha, eu vou vender a mesa por 100. Quanto é que ela vai me custar? Depende. A alíquota, o IBS, ele é do estado que consome, não do estado que produz. Então, imagine que uma empresa em São Paulo está vendendo essa mesa a R$100. Pode ser que para o consumidor final no estado do Ceará seja 125. Pode ser que para o estado, sei lá, do Maranhão seja 130. Então, você paga o valor do bem mais o tributo, mais o IBS. Então, isso daria também uma transparência, já resolvendo aquela questão lá do consumidor, você saberia exatamente quanto você está pagando do tributo, porque você já sabe que os 100 é do item, né, do que você está comprando, e os tributos, né, os 20 ou R$30, como nesse exemplo, ele seria o valor destinado já para o fisco. Então, tributo por fora. Fim das isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive redução de base de cálculo. Ou seja, uma das ideias é acabar com a guerra fiscal, que é um tema, não vamos nem entrar nesse tema, que é um tema polêmico, controverso, né? Cada estado tem um ponto de vista, mas o fato é que existe, né, essa discussão. E aí eu vou eliminar a guerra fiscal, porque eu tenho uma legislação uniforme, certo? E vou poder fomentar o que os propositores, né, dessa emenda dizem, que é a economia local. Então, não você ficar forçando a barra para tirar de um lugar para outro por conta de investimento, o melhor benefício fiscal. Então, uma das ideias seria acabar com tudo que é tipo de incentivo e benefício. Duas perguntas são naturais quando a gente fala desse item, certo? A primeira, e as empresas que têm benefício fiscal, como ficariam? E a segunda, o que acontece com as empresas do Simples. Então, são duas perguntas naturais quando se fala desse item. Olha, vou tratar todo mundo igual, não vai ter mais diferença nenhuma, vai ser tudo igual. Tá? Sobre a primeira pergunta, né, as empresas que têm benefício fiscal, como é que ficam? Nós vamos já falar do prazo de transição proposto, tá certo? Então, o prazo de transição, aí a parte que nós contadores vamos sofrer um pouquinho também, é de 10 anos. Não é que vai vigorar daqui a 10 anos, não, pessoal. É que durante 10 anos nós vamos conviver com duas regras. Não é nenhuma novidade, né? A gente já passou por DCTF, sei lá, DACOM e SPED contribuições, DIEF e SPED, né? A gente já está meio que acostumado a fazer essas coisas. Então, teríamos sim um prazo aí de 10 anos. Então, por que 10 anos? Porque as empresas que se constituíram ou fizeram todo um planejamento para ter esse benefício fiscal, seria o tempo de usar esse benefício fiscal, tá certo? Então, seria um prazo de adaptação para diversos tipos de adaptação, e a gente vai falar já disso, tá? Segundo, a questão do Simples. A ideia é que o Simples, para as empresas do Simples, isso seja opcional. Ou seja, ou eu fico no Simples do jeito que eu estou, ou eu substituo aqueles 5 tributos, né, dentro do cálculo do Simples pelo IBS, e o restante fica como está no Simples. Tá? Ou seja, o Simples, novamente, não é simples. Né? De novo, é o mais complicado, é o Simples. Né? Então, o Simples é a pior desgraça que existe. Desculpa. Na verdade, eu costumo dizer que o Simples é uma prova concreta de quanto uma ideia boa pode se tornar ruim. Porque a lógica é muito bonita. Né? Não, eu vou dar um tratamento diferenciado para os pequenos, para os diferenciados. Né? Então, eu vou tratar desigual os desiguais. A ideia é linda, mas quando você vai, de fato, trabalhar, não é tão simples assim. Bom, as alíquotas seriam definidas pelos entes, né? União, estados e municípios, valendo apenas para as transações em seu território, gerando, né, fomentando o fim da guerra fiscal, pois essa liberdade seria dentro dos limites mínimos e máximos. Na emenda constitucional não tem a alíquota em si, de quanto seria o IBS, mas é outra pergunta comum,
Que alíquota seria essa? Então, a ideia da alíquota do IBS é que sejam 3 alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal, mas que o contribuinte veja uma única alíquota, que o consumidor veja uma única alíquota, certo? Que seria a alíquota de referência. Então, o que seria essa alíquota de referência? Salvo engano, para o governo federal seria 9,2. Para os estados seria 13,8. E para os municípios, 2. Ou seja, na partilha, nessa divisão aí do IBS, que totaliza 25%. Isso quer dizer que necessariamente vai ser 25%? Não, primeiro porque ainda está em discussão. Mas mesmo que não estivesse, os estados e municípios teriam a possibilidade, ou seja, eles têm o poder de aumentarem essa alíquota. Eles não poderiam reduzir, mas poderiam aumentar. Ou seja, se o município entender que 2 é pouco e quer 3, ele vai colocar 3. Se o estado entende que é menos, que aquele valor de 13,8 é pouco e quer mais, ele vai aumentar. Tá certo? E aí vai encarecer o produto final, e aí cada um vai ter que fazer as contas, cada estado teria que fazer as contas para saber disso. Então, a alíquota definida vai ser, assim, existe a liberdade dos 3 entes da federação, mas para o contribuinte e para o consumidor final vai ser visto uma alíquota. A priori, a ideia é a alíquota de 25%. Então, vou comprar um item, é R$100, eu vou pagar 125. R$100 é do bem propriamente dito, e 25 é desse tributo por fora do IBS, que vai ser destinado para fisco federal, estadual e municipal. Contencioso e representação judicial compartilhada entre Fazenda Nacional, estados e municípios. Compensação do IBS recolhido por pessoa de baixa renda diretamente através dos programas sociais. Isso aqui é já é evolução também do projeto. Qual é a ideia? Quando você tem um benefício, por exemplo, como da cesta básica, os itens da cesta básica serão desonerados, alíquota zero, enfim, serão beneficiados porque compõem a cesta básica, famílias de baixa renda, etc. Segundo o Bernard e outros estudos que ele cita, esse benefício que a priori foi pensado para as famílias de baixa renda, eles são muito mais benéficos para as famílias de média e alta renda. Por quê? Porque os de alta renda consomem mais, e o benefício é para todo mundo. Então, qual é a ideia, segundo os estudos que ele apresenta? Se todos os produtos forem tributados, inclusive os de cesta básica, certo? E você devolver esse tributo para aquelas famílias de baixa renda, você está beneficiando exclusivamente os de baixa renda, e não todo mundo. Como é que devolveria isso? Pelo cadastro nacional que já existe daqueles que recebem os programas sociais. Então, aqueles que já recebem dos programas sociais teriam isso, e esse valor seria devolvido junto do benefício ou para o benefício dele no mês subsequente. Então, essa seria a ideia. Aí, de fato, eu teria uma desoneração só para a baixa renda. O restante fica retilíneo, fica igual para todo mundo. Essa é a ideia. Aumento de 22,5% para 24,5% do Fundo de Participação dos Municípios, da parcela do IBS da União aos municípios. E o critério de partição dos 25% do IBS do Estado aos seus municípios deixa de ser pelo valor adicionado fiscal e passa a ser pela população, 3/4 desse valor. O que é isso? Também uma tentativa de corrigir uma distorção do ICMS. Vamos imaginar o seguinte, vamos nos projetar aqui que o município de São Gonçalo ele está arrecadando 10 vezes mais do que ele arrecada hoje. Na hora de fazer a divisão do ICMS, esse município de São Gonçalo, ele vai receber uma boa parte do recurso, não vai? Mas vamos imaginar que ninguém mora lá. Claro, é algo bem extremista, né? Mas que a grande maioria das pessoas não moram lá. Eles trabalham lá, as empresas estão sediadas lá, mas as pessoas moram, sei lá, em Caucaia, em Fortaleza, etc. Então, a ideia, olha, eu vou pegar essa parte de distribuição, e vou pegar 3/4 desse valor e dividir de acordo com a população, e não necessariamente onde a empresa, no município onde ela está instalada. Também já é uma tentativa de corrigir essa distorção de partilha. Ok, pessoal, até aqui? Fica enchendo o saco o pessoal com o tempo, eu tenho que seguir o meu também, né?
Bom, então como é que se daria a transição, né? Como é que se daria a implantação disso? Tá? No primeiro e segundo anos, nós não teríamos grandes impactos do ponto de vista operacional, porque a ideia seria substituir 1% da COFINS pelo IBS, de 1%. Qual é a justificativa disso? Seria o tempo necessário para a adaptação, por ser um imposto novo, né, de como tratar esse imposto, de como recolher, de como escriturar, etc., etc., enfim, do tratamento disso. Então, durante os 2 primeiros anos, não teria impacto. A ideia geral do projeto é não ter aumento da carga tributária, tá certo? É só uma realocação. Então, a ideia seria, do 3º ao 9º ano, a substituição gradual de 1/8 dos tributos indiretos pelo IBS, até que nós chegássemos ao ponto de eliminar todos esses tributos. Ou seja, pela proposta apresentada, nós teríamos aí 10 anos convivendo com o IBS e reduzindo os demais tributos indiretos. Tá? Ou seja, a gente teria algo nesse sentido aqui. Nos 2 primeiros anos, nós teríamos ali o IBS de 1%, reduz a COFINS, e esse IBS seria apenas federal, e depois teríamos aí 8 anos de adaptação, certo? E aí o prazo de 10 anos, até para aquelas empresas que tinham benefício fiscal, empresas se programarem, se planejarem, e os estados e municípios também já irem se adaptando. E também a justificativa é que nesses 2 primeiros anos, o fisco ia ter exatamente dimensão, dos valores e de como se comporta esse novo imposto. Bom, ainda sobre a transição do IBS, aí aqui, né, só a título de informação, já nos afetaria bem menos, mas é importante sabermos, não só como cidadãos, mas também como profissionais da área, é que do 3º ao 51º ano, haveria uma reposição da Receita Federal às perdas dos estados e municípios. 50 anos, é mole. Daqui a 50 anos eu não sei nem se eu estou vivo, né? Mas por que isso, tá, pessoal? Por que isso? Repito, a transição para as empresas e o que nos afeta como profissionais da contabilidade é em 10 anos, certo? 2, né? 2 ali meio que a banho-maria e 8 valendo. Para os estados e municípios, seria em 50. Por que isso? Para evitar que haja perda na arrecadação dos estados e municípios. Por quê? Porque os estados, se perderem, se eles não tiverem algum tipo de garantia, que vão perder, aliás, se eles acharem, né, se eles entenderem que vão perder recursos, eles não vão querer apoiar algo que vão perder recursos. Tá certo? É o que eu falei. O difícil de uma reforma é você acarear apoio de alguém que vai dizer assim, olha, vamos fazer uma reforma e você vai perder. Não, se for para eu perder, eu não quero. E aí começa todo o embate político. Então, a ideia é que os estados e municípios não percam. Por isso, os deputados, né, ao menos aqueles que estão se manifestando acerca da reforma tributária, ou da PEC 45, eles se dizem bem confiantes. Por quê? Porque eu não estou fazendo algo assim, vamos mudar a partir de 1º de janeiro de 2020 ou 2021, nós vamos ter uma regra totalmente diferente que vai gerar insegurança. Não. Nós vamos ter um prazo de adaptação, vamos enxergar, vai haver a reposição das perdas e, naturalmente, essa transição vai acontecendo. Então, por isso, espera-se que isso vá para frente, que era o grande dificultador de praticamente todos os projetos que foram pensados e apresentados sobre reforma tributária. E aí, do 23º ao 51º ano, a União reduzirá na proporção de 1/30 ao ano as compensações pela perdas dos estados e municípios teriam oferido ao longo dos primeiros 20 anos. Ou seja, é uma transição aí a nível de governo, certo? Entre federal e estados. Bom, algo que já aconteceu também, isso aqui é uma notícia relativamente recente, agora do último dia 20, né, 20 de junho, é que os estados do Norte e Nordeste querem mudanças nessa proposta, né, pedindo algumas alterações, mas alterações bem razoáveis, bem execuíveis, né, nada de outro mundo que digam que seriam contra. Basicamente, nós teríamos uma queda gradual da parcela da União sobre a arrecadação do IBS, então essa é a ideia. Eu acho que aqui foi a ideia até de pegar o presidente por aquele bordão que ele diz, vamos ter mais Brasil, menos Brasília, né? Então, se eu tiver menos do governo federal, teria que redistribuir isso para os estados e municípios. Então, uma ideia é que seja discutida uma queda, uma redução na parcela que é da União. Indo para onde? Estados e municípios.
apenas estados e municípios possam legislar sobre a parcela do IBS. Então, a legislação, como está proposta originalmente, ela fica toda na mão de uma lei complementar federal. Apenas a alíquota é que os estados e municípios poderão mexer. Olha, eu não vou cobrar 13%, não, vou cobrar 15%, cobrar 16%. Mas as regras, de uma maneira geral, estaria lá naquele comitê gestor, que está sujeito a uma legislação federal. Então, isso também não está claro e os estados querem discutir melhor sobre isso. E a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Por quê? Para justificar aquilo, olha, tem incentivo né, do Nordeste, Norte e Nordeste, concede incentivo para atrair empresas, etc. e tal. Se eu não puder mais fazer isso, eu posso perder empresas interessadas em se instalarem aqui, porque eles vão procurar centros onde tem uma melhor infraestrutura. Tá, mas qual é uma alternativa? Uma alternativa poderia ser a criação de um fundo de desenvolvimento regional, onde esse fundo de desenvolvimento regional ele traria, né, algum tipo de benefício para esses estados com menor poder aquisitivo, no caso do Norte e Nordeste. Só uma consideração que eu falei, aí são duas ideias, tá certo? Que não estão na PEC, mas vendo os discursos, né, do idealizador desse projeto, existem duas ideias bem interessantes que nos afetam. Tá? Uma delas eu já vou antecipar aqui. A questão do recolhimento, certo? Eu citei o exemplo da mesa. Olha, eu vou comprar essa mesa custa R$100, eu vou pagar 25 de IBS. Existe já um estudo, já junto com a FEBRABAN, de, ao pagar os 125, não tributo por fora, eu comprei a mesa, foi 125, mas eu sei que é 100 da mesa e 25 do IBS. Na hora que eu fizer esse pagamento já seria destinado já os 100 para o fisco, aliás, os 100 para o fornecedor e os 25 para o fisco. Claro, os 25 serão distribuídos de acordo com as competências. Então, isso facilitaria o quê? A questão do combate à sonegação. Porque se você tem, no momento que você paga o fornecedor e você já está pagando o fisco, menos burocracia e a arrecadação já ficaria garantida. Seria também um processo já de inovação, certo? E aí esse está em estudo, não está no projeto, mas já é intenção dos autores. E aí, para a gente refletir, eu deixo aqui, né, a pergunta para a gente fazer aqui algumas considerações rápidas sobre a nossa profissão. Quais os principais desafios para as empresas e para os profissionais da contabilidade com a implantação do IBS? Então, assim, para as empresas, de cara seria uma reestruturação, claro que ela vai ter tempo para isso, a gente viu que o prazo é bem razoável, mas isso vai impactar diretamente na formação do preço de venda. A formação do preço de venda vai ser alterado porque nós vamos ter uma mudança, né, na maneira de pagar esse imposto. Considerando que esse tributo ele é não cumulativo, nós teríamos aí para as empresas de serviço provavelmente um aumento da carga. Concordam? Olha, o descalíquoto de referência é 25%. Hoje, se você tem, por exemplo, uma empresa tributada no lucro presumido, desconsiderando o adicional de imposto de renda, tá? Você paga quanto sobre um serviço? Qual é o percentual? 16,33%, se você considerar o ISS de 5%. Tá? Você paga 16,33%. Então, você iria para 25%. Tá? Ah, mas é 25%, mas eu teria também os créditos, porque é um tributo não cumulativo. Supre essa diferença de 25% para 16,33%? Provavelmente não, porque a empresa prestadora de serviço teria pouco insumo, teria poucos itens que gerasse crédito. Tá? Mas faz parte aí desse projeto de alinhamento. Certo? Então, para as empresas prestadoras de serviço, um possível aumento, né, de custo, e para as empresas de comércio, indústria e comércio, uma reformulação de toda a formação do preço de venda. Teria que reaprender a trabalhar com isso, principalmente aquelas que têm vendas, né, vende para outros estados, e também aquelas que compram de outros estados, porque teria que fazer agora sempre um estudo melhor acerca do custo de aquisição. E para os profissionais da contabilidade? Aí eu vou dizer a segunda ideia, que não está no projeto, mas que também é evidenciada sempre pelo idealizador da PEC. Se eu conseguir
ter todo mundo com tratamento igual, e eu conseguir fazer com que esse pagamento já caia parte do fornecedor na conta do fornecedor e parte do fisco na conta do fisco, supostamente a única obrigação acessória que ficaria relacionada aos tributos indiretos seria a emissão da nota fiscal. Concorda? A lógica? Ora, se tudo tem, claro, vamos sempre considerar que todos os serviços, né, todas as operações estão acobertadas por nota fiscal, tá certo? Óbvio. Mas, se eu tenho o crédito de tudo, se é uma não cumulatividade plena, se eu tenho o débito de tudo e esse pagamento já está alocado, o que é que precisa de obrigação acessória? Mais nada. Então, por exemplo, SPED, ICMS, IPI, contribuições, não teria mais sentido de existir. Tá certo? Ou seja, teríamos uma apuração aí online. Ou seja, o fisco passaria a fazer essa apuração de fato. Né? Quando a gente começava a falar de SPED, há 10 anos atrás, dizia, daqui a pouco o fisco vai fazer a apuração pela gente. Ele meio que já faz, né? A gente só incrementa algumas informações, mas ele já tem essa prévia. Aqui não, aqui a gente teria realmente algo bem mais próximo de uma apuração feita pelo próprio fisco e você só validaria essa informação, certo? Então, com isso, como é que fica aí o profissional da contabilidade? Aí cabe uma reflexão para aqueles profissionais que fazem única e exclusivamente a parte de setor pessoal e a parte fiscal e deixam a contabilidade de lado. Porque se eu tiver uma simplificação brutal, como está proposta, na parte dos tributos indiretos, certo? Vocês concordam que eu vou ter uma redução gigantesca na parte de escrita fiscal, de consultoria, problemas jurídicos, etc., etc.? Teria uma redução enorme. E aí vai sobrar o quê para quem só sabe fazer isso? E aí fica uma reflexão que daqui a 10 anos nós podemos ter um perfil totalmente diferente de quem trabalha com a área fiscal. Mas vai ter os tributos diretos. Tá lá, imposto de renda e CSL. Que isso aí não é o que realmente nos dá trabalho. Ou eu estou enganado? Não é, até porque é uma legislação muito mais estável, é só é federal e tal. Certo? Então, fica aí a reflexão, né, para nós, profissionais da contabilidade, ficarmos atentos a isso. E isso acontecendo, ainda tem mais, né? Nós estamos também passando por um processo de automação, né? Então, cada vez mais tem robôs fazendo apurações e tal. Agora, veja, se com a legislação complexa como nós temos hoje, nós já temos diversos mecanismos de automação, robotização, apurações, né, automatizadas, etc. Imagine se eu tiver uma simplificação verdadeira como essa. Vai ser realmente tudo automático, certo? Bom, pessoal, então, como eu falei, isso é um projeto que já está bem avançado. A partir do momento que essa questão da reforma da Previdência for batido o martelo, essa é a pauta da vez. Tá certo? Só que com uma grande diferença. Aqui já está avançado e é pelo próprio Legislativo. Então, tem menos aquela história de vai e volta. Claro que vão haver discussões, vão haver as alterações, mas a possibilidade de caminharmos para isso aqui é muito grande. E, de fato, eu espero que isso aconteça. Por mais que a gente tenha que passar 10 anos aí de transição e de ajuste, mas vamos ser otimistas. Já 2030 chega, e aí a gente estaríamos, né, em um novo cenário. Ok, pessoal? Era essa a ideia, esse o recado. Agradeço aí a paciência de todos.